E, Paulo, vamos seguir então, tratando aqui também brevemente, né? Também é outro assunto que rende uma live específica de 1 hora, que é essa inserção da África no contexto geopolítico mundial, né? Como é que tu está enxergando essa questão aí da África no mundo, né? Nas questões globais? Muito obrigado, Luís. Eu penso, aqui 2 elementos que precisamos, numa primeira fase, classificar, né? Há uma África enquanto continente, né? Enquanto continente, composto por 54 países independentes, né? Que tem, no âmbito da autonomia e também no âmbito da soberania, capacidade para poder firmar acordo com qualquer Estado que considere necessário, né? Portanto, essa é uma perspectiva. Há uma outra perspectiva da África enquanto continente, enquanto um bloco, não é? Que, de forma unida, percebeu que é um motor para a economia mundial nos próximos 100 anos. E há aqui uma necessidade das grandes potências disputarem entre si os campos de influência para a África. Ora, depois das grandes instituições internacionais terem assinado acordos, fundamentalmente aqueles que têm a ver com a redução de gases com efeito estufa e a necessidade de reduzir emissões no planeta, isso tem a ver com a construção, por exemplo, de automóveis elétricos. A matéria-prima, grande parte da matéria-prima para a construção desses veículos está precisamente em África. Isto é um fator. Refiro-me a outros fatores, a outras commodities, como o coltan para a construção de telemóveis, o cobalto, que é muito utilizado na engenharia aeronáutica e outros setores da tecnologia, o petróleo, né, o diamante, o café, o cacau, enfim, há muitas commodities que existem ao nível do continente que o processo de transformação estão fora do continente africano. Ou seja, e os países que detêm estes recursos acabam por vender essas matérias-primas a título bruto, não é? Sem transformação, porém num valor muito mais baixo do que a importância real no mercado. Isto é um facto. Paralelo a este facto, existe também a coincidência, né, de que grande parte desses países que têm esses recursos no seu subsolo ou exportam para a América, a Europa ou a Ásia, são países que estão em média, alta ou baixo, médio ou alto conflito. O que não se quer compreender é que estes países, apesar de estarem em conflitos, eles continuam a explorar estas riquezas. E muitos desses países, o exemplo paradigmático aqui é a República Democrática do Congo e a República Centro-Africana, que grande parte desses países, nas regiões onde têm os conflitos, são exatamente as regiões onde têm os maiores recursos. Se por um lado nós temos noção de que essas zonas são inacessíveis para que os cidadãos consigam produzir a sua subsistência, e o maior elemento de subsistência das populações africanas são exatamente as agriculturas, né? A agricultura familiar. Volto à questão, se por um lado essas zonas não têm segurança suficiente para que essas famílias regressem às suas zonas de origem para produzir a agricultura de subsistência,
Por outro lado, recebemos também informações de que estas mesmas localidades continuam a explorar estas matérias-primas para esses países. O que é que isso denota? Denota exatamente que estes conflitos são conflitos arranjados. Ou seja, o processo de exportação dessas matérias, elas são extraídas fora do sistema tributário, fora do sistema fiscal desses países que eu acabei de mencionar. Ora, isto também acontecia da mesma forma no Níger, acontecia da mesma forma no Mali e no Burkina Faso. Felizmente, nesses 3 países que eu acabei de mencionar, já há um controlo absoluto na retirada dessas matérias-primas, só que esse controlo coincide com, no caso do Mali e do Burkina Faso, com a retirada das tropas francesas naquela região, e no caso do Níger, com a retirada da base americana. Ou seja, uma vez que, com a presença dessas instituições lá, tinha-se noção de que a exploração era feita de forma desenfreada, e sem a presença dessas tropas, desses militares, conseguimos ter informações de que a exploração é controlada e que o sistema tributário desses países já conseguem tomar conta dessas commodities. Como não relacionar a presença dessas tropas com a exploração desenfreada ou com eventuais conflitos patrocinados? Porque muitos desses grupos rebeldes que atuam nessas regiões, eles nem sequer têm orçamento, entretanto, conseguem ter armas com maior poder de fogo que o próprio exército. A questão que se coloca é onde é que eles adquirem as armas, como as adquirem, quem os fornece. Não é? Então, todo esse processo, todos esses elementos fazem com que os Estados africanos começam a ficar mais atentos em relação a quem podem efetivamente contar e como se podem posicionar hoje na geopolítica mundial. Né? E cada dia que se passa, conseguimos ver que já aparecem estados com alguma autonomia. Portanto, o que a África do Sul fez agora com Israel era impensável há 10 anos. Né? Um Estado africano a levar o todo-poderoso Estado hebraico às barras do tribunal, acusando-o de genocídio pelo facto do que Israel está a fazer na faixa de Gaza. Portanto, com o apoio de outros Estados africanos, né? E houve resoluções ao nível das Nações Unidas, quer em relação à guerra, ao conflito russo-ucraniano, quer em relação à guerra na faixa de Gaza, em que grande parte dos países africanos votaram contra essas resoluções, disseram não a essas resoluções. Portanto, isso por si só, ainda que seja de forma tímida, vai denotando alguma autonomia, alguma necessidade que os Estados africanos têm de responder com a própria cabeça de que não está bem, deve dizer-se. E depois haverá uma segunda fase em que também, com exceção dessas novas lideranças africanas, poderão efetivamente compreender que há toda uma necessidade de haver um sinalagma, né? Uma igualdade na relação entre os Estados, independentemente do poderio ou não. Mas todos nós aqui em África, embora não numa maioria expressiva de 100%, mas há uma larga maioria, pelo menos os da minha geração e da geração a seguir a minha, que estão muito confiantes em relação ao futuro da África no que concerne ao seu posicionamento na geopolítica. Ô, Paulo, aqui no Brasil, no Ocidente, no Brasil, a gente tem ouvido algumas pessoas falando aí numa segunda onda de independência dos países africanos, especialmente teve esse tipo de narrativa na questão do Sahel ali, né, quando os países enfrentaram os títeres franceses ali, né? Tem procedência esse discurso aí de uma segunda onda de independência ou é também um discurso um pouco colonialista isso aí, né?
Não, isso procede em algum sentido, faz sentido por quê? Porque, repara, aí na zona do Sahel, o Estado ocidental que tinha maior predominância sobre os recursos daquela zona era efetivamente a França. Ou seja, a França, na verdade, nunca saiu, nunca deixou de colonizar aqueles países. Ou seja, a França teve, se não me engano, cerca de 17 colônias naquela região. Todos eles estavam sob tutela da França. Ou seja, a moeda que utilizam é o franco africano, né? O país de emissão das moedas era a França. O banco de predominância para o depósito das reservas líquidas desses países era efetivamente a França. O país para mediar conflitos era a França. As bases militares estrangeiras que estavam nesses países eram de França. Ou seja, a França continuava nesses países, mas se olharmos para o ranking do IDH, né, o índice de desenvolvimento humano nesses países, eles estavam na cauda, todos eles, né? E o que se precisava era agir contra este sistema neocolonial. Muitos desses presidentes, quando fossem eleitos, ainda que a eleição fosse por legitimidade popular, né, por votação popular, mas a legitimidade política era adquirida através de França. Ou seja, o presidente era eleito, depois, antes da sua tomada de posse, ele precisava ir para a França, ou um presidente francês tinha que ir para o seu país, como uma espécie de legitimar que aquele é o líder que vai cooperar conosco. E o que é que acontece? Acontece uma onda de fim dessa submissão desses Estados em relação à França. Ou seja, se a forma como a França, aliás, há um escritor aqui angolano, o professor Beng, dizia que na geopolítica dos Estados ocidentais não existem Estados africanos, né? Existem ex-colônias europeias. E era nessa perspectiva que os Estados africanos eram vistos. E essa geração de líderes africanos ao nível do Sahel entendeu colocar fim nesse processo de neocolonização. Ora, se estão a se livrar da neocolonização, a intenção é adquirir a independência, não é? Então, penso que faz sentido dizer que há uma nova independência na zona do Sahel, porque a forma como se relacionavam com a França naquela região era uma forma de neocolonização. Não é? Então, libertar-se da neocolonização é alcançar a autonomia, né? Alcançar a autonomia é exatamente alcançar a independência. Eu penso que, olhando para esse sentido, podemos sim dizer que é uma nova independência, sim. Embora isso não esteja a acontecer ao nível do resto dos países africanos, mas a forma como os partidos libertadores vão frequentemente perdendo o poder é uma espécie de nuvem que vem saindo do norte da África, descendo até ao sul, e mostrando que há uma nova geração de líderes que não concorda na forma como as atuais lideranças lidam com as antigas potências coloniais. Paulo, em termos de influências, assim, de área de influência, né? E a gente sabe que na geopolítica mundial aí a gente tem uma área de influência do imperialismo estadunidense, né, ocidental, e tem a área de influência, digamos assim, da China, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a China como grande parceiro comercial, mas eu acho que ainda dá para dizer que aqui no Brasil a gente está numa área de influência estadunidense, né? Culturalmente, inclusive economicamente, né? No modo de produção totalmente estadunidense aqui no Brasil, né? Na África, o que tu diria para o nosso público aí? A gente tem uma área de influência mais do imperialismo estadunidense e dos seus aliados, né, da França ali no Sahel, né? Ou
já dá para dizer que a África está mais sobre uma área de influência ali da China? O que tu tem para nos falar sobre essa questão aí? Pronto, essa questão não tem uma resposta assim exata, né? Nós temos que fazer aqui uma espécie de paralelismo histórico a partir da queda do Muro de Berlim e a consequente desintegração da União Soviética, né? Ou seja, desde o início das independências até o início dos anos 90, né? Até 1990, os países que alcançaram a independência com o apoio da União Soviética, a partir de 59 até 75, né? Como aqui o caso de Angola, tiveram todos sobre a influência da União Soviética, né? Porque a União Soviética é o Estado que combatia o imperialismo através dos movimentos de libertação nacional, né? E muitos desses movimentos de libertação nacional tornaram-se poder com o alcance das independências, né? Por exemplo, aqui em Angola, a União Soviética apoiou o MPLA, que é o partido que governa Angola, chegou ao poder em 75. A União Soviética apoiou o ANC, que é o partido que está no poder até agora na África do Sul, apoiou a Frelimo, que é o partido que está no poder em Moçambique até agora, apoiou a ZANU-PF, que é o partido que governa o Zimbábue, apoiou o Chama Pinduzo, que é o partido que governa a Zâmbia. Enfim, um conjunto de movimentos políticos que foram apoiados pela URSS. Sucede que em 1990, né, depois da desintegração da União Soviética, cria-se aqui o cenário de que a União Soviética perdeu a Guerra Fria, né? Ou seja, perdendo a Guerra Fria, o mundo se democratiza. Então, esses países que tinham um regime de partido único foram obrigados a fazer eleições e a obter um regime multipartidário. O que é que acontece? O campo da influência surge como? Aqueles países em que os partidos que foram apoiados pela Rússia perderam, ou aqueles partidos que foram apoiados pela Rússia que ganharam e permaneceram no poder, estes países continuaram a ser apoiados pela Rússia. Mas aqueles países que os movimentos que foram apoiados pelos Estados Unidos ganharam, esses passaram a ser apoiados pelos Estados Unidos. Só que este cenário começa a ganhar forma desde o momento em que a China entra em jogo. Ou seja, quando a China entra em jogo, nota-se que dos 54 países que existem no continente, a China tinha concedido empréstimo a cerca de 49 países. E então o Ocidente entendeu que estes países estavam à mercê da China. E a China, sendo um aliado estratégico da Rússia, estava à mercê da Rússia também, né? Então houve a necessidade dos Estados Unidos entrar em cena, né? A entrada em cena nos Estados Unidos tinha a ver com a implementação de um sistema econômico chamado AGOA, não é? Onde previa que alguns estados africanos pudessem exportar as suas commodities num espaço americano, né? Através de métodos como é que se diz? Métodos de qualidade, né? A obtenção de qualidade dos produtos, com a finalidade de serem parceiros econômicos numa primeira fase e posteriormente estratégicos. Outros tiveram algum receio de sofrer alguma sanção, não é? Mas outros também que voluntariamente tentaram abrir-se, né, aos Estados Unidos. Então, a África foi se tornando uma espécie de campo de influência, né, onde cada grande potência precisava ter o mínimo de influência em relação à África. E está a ser essa luta até agora, né? Por um lado, olha, por exemplo, o caso do Egito.
o presidente Al-Sisi está a construir agora a nova cidade do Cairo, né? A nova capital do Cairo, uma cidade com capacidade de 6 a 7 milhões de habitantes, né? Das mais modernas do mundo, né? Fala-se em mais de 30 mil milhões emprestados, né? Mas também, se olharmos para a balança de pagamentos do Egito, ele deve 11 mil milhões ao FMI, né? E as tropas egípcias também foram treinadas por tropas americanas. Portanto, aqui um jogo de cintura do general Al-Sisi. Por um lado tem os Estados Unidos, de um lado, por outro lado tem a China, né? Quem fazia muito esse jogo de cintura era o antigo presidente angolano, né? O falecido Eduardo dos Santos, né? Ele, por um lado, tinha relação com os Estados Unidos, mas, por outro lado, era aliado fiel da Rússia, né? E então ele conseguia desdobrar nesse sentido. Portanto, não se consegue dizer assim se há um campo de influência de um país que seja efetivamente pró-os Estados Unidos ou pró-Rússia, né? Há aqui uma espécie de equilíbrio, né? Por exemplo, há países declaradamente pró-americanos. É o caso do Ruanda, né? O Ruanda é completamente apoiado pelos Estados Unidos. Há quem diga que isso decorre da inércia dos Estados Unidos em função de não ter, das Nações Unidas, né? De não ter prevenido as mortes do genocídio de 1994, porque o Paul Kagame acusou a comunidade internacional de ficar de braços cruzados enquanto os Tutsis eram barbaramente assassinados, e então entendem que os Estados Unidos está a passar a mão na cabeça como uma forma de pedido de desculpas, né? Por isso é que nós vemos no Ruanda coisas estranhas a acontecer, né? Como agora o presidente a ganhar com 99% dos votos, né? E